Fala pessoal, bom demais. Meu nome é Fred Benetti, eu sou um dos fundadores aqui da Hive Agent e a gente vai fazer esse curso aqui do zero ao site no ar usando IA. Eu estou aqui com o Gabriel, meu sócio. Fala, Gabriel. E aí galera, tudo bem? Isso aí. Eu vou passar rapidinho qual vai ser a estrutura. Não sei se você viu no LinkedIn ou no Instagram a gente anunciando esse curso gratuito. Então eu vou passar rapidinho só para você se situar de onde o que a gente vai ver aqui hoje. Tá? A ideia é a gente passar algumas ferramentas de IA para você conseguir fazer o seu site e hospedar ele num lugar gratuito, sem precisar gastar dinheiro. Tá? Então a gente vai passar por algumas ferramentas, muito ponto a ponto, e a ideia é que sejam pessoas não desenvolvedoras. Tá? Então, um profissional liberal, uma pessoa que tem algum negócio, uma floricultura, uma academia, sei lá, um escritório de advocacia, um personal trainer, um professor de qualquer coisa, e que você precisa ter essa presença digital. Então, a importância de ter um site. Então, a gente vai te ensinar a usar as ferramentas para você ter um site moderno, bonito, funcional, tá? E no ar para você poder sair divulgando. Tá? Então a ideia é que a gente comece com o Lovable, tá? Então a gente vai criar a conta, te mostrar o prompt inicial, que você consegue fazer sem gastar dinheiro, tá? Tem alguns créditos iniciais e é o suficiente para a gente começar a utilizar. Depois a gente vai para uma ferramenta que chama GitHub. Tá? Essa ferramenta ela serve para a gente pegar o que o Lovable gerar e colocar, guardar isso num lugar. É como se fosse um Google Drive, o OneDrive. Hoje você não pega arquivos e joga ali na nuvem. O GitHub é mais ou menos isso, tá? Simplificando bem. Tá? É um repositório onde a gente coloca o código. Tá? Depois a gente vai baixar um outro programa do GitHub para baixar esse código para nossa máquina. Então, ó, fez o Lovable, subiu no GitHub, puxou do GitHub para nossa máquina. Tá? Aí a gente vai instalar o cursor, tá? Que é uma interface de desenvolvimento que usa IA, que é o que a gente usa aqui na Hive. Tá? A gente vai instalar as dependências para fazer o projeto rodar. Depois a gente vai criar, registrar um domínio, tá? Imaginando que tem o seu domínio aí da sua empresa ou o seu próprio, e a gente vai hospedar esse projeto depois na Cloudflare. Então, assim, então aqui na minha conta tem 7 ferramentas que a gente vai utilizar, tudo passo a passo. Eu, se fosse você, eu não pularia nada para não perder e ficar perdido aí. Bom, a gente vai começar pelo Lovable, lembrando que todos os links que a gente falar aqui eles estão na descrição, todos os prompts que a gente usar vão estar no documento, então sugiro que você baixe para acompanhar. Bom, beleza, gente. Aqui a gente está no Lovable, o endereço vai estar aí em algum lugar, mas basicamente é lovable.dev, Gabriel. Logo.dev. Beleza. Então, aqui a gente vai começar uma conta do zero, tá? Para vocês verem como que é o cadastro. Eu vou fazer com e-mail, tá? Que às vezes vocês não têm aí o Gmail. Bom, aí aqui é uma telinha que você precisa confirmar seu e-mail, tá? Então eu vou confirmar meu e-mail, então você vai receber é só clicar no link. É assim que vem, tá? Ele vem para verificar, então é só você clicar nesse link e estamos prontos para utilizar. Deixa eu ajustar aqui a tela de novo. Bom, Gabriel, acho que aqui é só ir dando next, né? Esse negócio Escolher aqui, preferência. dark, né? Preferência, vou deixar o modo dark aqui. Meu nome, vamos colocar lá. Aqui também é só para segmentação, né? Acho que aqui não interfere em nada o Não. uso, né? Vou colocar um order aqui para os caras não me ficarem mandando e-mail. E vou colocar solo também para não cair na segmentação dos caras. Bom, beleza, Gabriel. Como você usa bem mais o Lovable do que eu, o que você consegue falar para a galera aqui? Bom, eu sempre tento começar um projeto descrevendo muito bem, então o que eu uso normalmente é o seguinte, eu sempre vou para o chat, eu penso no projeto, penso no que eu quero, vou para o chat GPT, escrevo para o chat GPT o que eu quero fazer e aí peço ajuda para ele poder me ajudar a organizar o prompt. Tá, Não faço um prompt gigantesco, porque o Lovable ele não vai conseguir executar tudo o que você quiser. Assim, sei lá, se você falar que, sei lá, se o site que você quer fazer, por exemplo, ele vai ter uma área
de admin. Não coloque isso no prompt inicial, ele não vai fazer. Você precisa organizar isso em fases assim para ele fazer a primeira etapa. Mesmo porque a gente está usando em uma conta, a gente está demonstrando sem colocar dinheiro nenhum, né? A gente não está pagando logo. Então a gente tem 5 créditos ali para aproveitar o start. E aí dá para fazer alguma coisa com 5 ou não? Dá para você fazer a index do site, fazer a home, e depois a gente vai ensinar como a gente vai para o cursor, né? Então dá para a gente aproveitar isso muito bem. Tá bom. E aí, cara, para exemplo aqui, né? O que a gente pode usar como exemplo as pessoas que estão assistindo? Porque assim, esse vídeo que a gente está fazendo é para não desenvolvedor. Então, o que eu penso em trazer aqui sei lá, um profissional liberal, uma empresa de pequeno porte que tem, sei lá, 5 pessoas talvez, que não tem um braço de tecnologia, mas precisa de sei lá, um site institucional, por exemplo. Um site que ele precisa chamar a atenção das pessoas para as pessoas entrarem em contato. Eu acho, a gente pode começar com um prompt de advocacia, Fred. O que você acha? De um Advocacia? advogado? Advocacia é legal. Ah. Normalmente não são profissionais técnicos em informática, né? Normalmente não tem essa expertise, pelo menos do que a gente conhece ao redor. E aí a gente faz um advogado ou um escritório pequeno ali, sei lá, de umas 5 pessoas, assim? Não, eu acho que eu fiz um prompt para advogado, pra gente, de um advogado, não foi de um escritório. A gente pode testar, a gente pode ver o que vai dar. Gente, antes da gente colocar o prompt aqui, esse prompt ele vai ter um GPT nosso, tá? O link vai estar aqui embaixo também. Ele basicamente você vai precisar descrever a sua empresa, né, o que você faz, algumas cores que você quer usar e a gente vai colocar o prompt para você só copiar e colocar no logo. O prompt vai estar disponível também, se você quiser ajustar conforme a sua vontade. Tá? Só que antes disso, o Gabriel vai ensinar aqui um pouquinho a gente como pensa o design ali para escolher as cores, no caso de um advogado. Tá? Esse site aqui a gente gosta de usar, né? O Gabriel prefere o do Adobe, só que o do Adobe a gente acha um pouco complicado para quem não é designer, e aqui ele é muito simples de usar. Tá? Então, Gabriel, eu vou começar aqui no Start the Generator. Esse site, o link também. Então, todos os sites que a gente passar aqui, os links vão estar na descrição, tá? Só, enfim, clicar e utilizar. O que esse site faz? Basicamente, ele traz alguma composição, que fala, Gabriel, de cor? Uma paleta. Composição, paleta. Ele faz uma paleta, então aqui tem 5 cores, tá? Então, se a gente apertar o espaço, ele começa a trazer coisas que meio que combinam, né? Não sei, deve ter alguma explicação lógica aqui ou não, tá? E a gente consegue adicionar mais cores e a gente também consegue tirar cores. Gabriel, no caso de advocacia, você gosta de trabalhar com quantas cores? Eu marcaria 3 cores e tá bom. A gente trabalha com uma paleta um pouco mais escura. Tá bom. E aí você quer começar com alguma cor que... Porque aqui a gente consegue travar cores para ir experimentando. Então assim, tem uma cor que eu gosto muito, sei lá, eu gosto muito de um amarelo meio ouro, assim, sei lá se esse é o nome, tá? Mas isso eu acho que não combina com o escritório, tá? O nosso amarelo da Hive, eu gosto muito daquele amarelo, tá? Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia colocar ele em primeiro aqui, travar ele e começar a gerar os outros. Mas você que manda. Tá. Bom, acho que vamos fazer isso. Eu tenho um amarelo. Vamos testar, tá falando do não amarelo, mas vamos no amarelo aí que eu te mandei. Tá. E vamos ver o que ele vai sugerir pra gente. Tá. É o Golden Bronze, é isso? É isso. Tá. Então você quer que eu travo ele e vamos gerar aí. Vamos ver o que ele vai entregar. Aí você vai falando pra mim. Pra mim já matou a segunda. É um teste pra gente ver como é que fica. Prussian Blue, você gostou? Isso. Tá bom. E vamos aqui. Cara, eu só colocaria uma cor mais clara, um branco. Branco? Isso, pra quebrar e pronto. Tá. Tá, deixa eu pegar um aqui. Eu posso colocar o branco é FFF ou 000? Usa um que eu te mandei que é mais claro, não é totalmente branco. Tá. Eu te mandei um último aí. É esse aqui. Isso, um cinza. É quase um cinzinho. É um cinza, Tá. Então essa aqui vai ser a nossa paleta. É isso aí. Tá bom. E aí o que a gente vai fazer com essa paleta? No prompt, a gente vai falar para usar essas 3 cores. Essa é a ideia. Tá? Exatamente. Então eu vou copiar aqui. Então assim, esse daqui é o prompt.
Gabriel, acho legal a gente passar por ele, que é um prompt que você usa. Você quer ir lendo ou passando os principais pontos, assim, do porquê que você coloca esses prompts aqui? Então, basicamente é o seguinte, eu sempre tento colocar minimamente o estilo que eu quero, a, a estrutura do O site. estilo que você fala é isso daqui, ó, design, a paleta. Então aqui estão as cores que a gente escolheu, Exato. tipografia, layout responsivo, isso aqui é importante por causa de o site já se adaptar tanto para a tela quanto para o celular. E também isso daqui, ó, visual premium, estilo escritório jurídico de alto padrão. É isso, tá? Tá? Isso aqui são palavras-chave para o Lovable entender mais ou menos a ideia. Isso. Claro que Tá, às vezes não acerta de primeira, gosto é gosto, às vezes você não vai conseguir de primeira o que você pretende, tá, mas normalmente ele acerta bem, tá bom. tá? Depois a gente passa a estrutura, que Tá é bom. basicamente a blocagem do site, né? Primeiro eu quero um banner com isso e com aquilo, depois um bloco sobre o advogado, né? Um texto falando ali sobre ele, e eu só estruturo o que eu quero na minha landing page, Tá bom. Na certo? página principal do site. Exato. Tá. Tá? E depois alguns extras ali que a gente está falando do botão fixo do WhatsApp ali no cantinho da tela, falo para ele Tá, já trabalhar SEO do site, tá tá? bom. As micro interações ali, às vezes ele exagera um pouco, mas é só a gente pedir para ele tirar, tá? Às vezes Tá fica bom. muito papagaiado, e no caso do site de advogado, não é isso que a gente quer. Então, ah, e a parte da estrutura para a captação de lead, que são os formulários. Então, eu só estruturei do jeito que eu imagino que seja que fique legal o site de advogados para ele alcançar resultado ali, tá bom? E aqui, Gabriel, a gente fala um pouco de marketing também, né? Então, aqui seriam as dobras do site, né? Então, tem ali um banner principal, tem ali falando sobre o advogado. Nesse caso, a gente está falando de advogado só, onde que ele atua. Depoimento de cliente é algo que é importante para a galera meio que ver ali quem que você atende, né? Às vezes tem uma empresa grande ou uma pessoa ali que é conhecida, talvez na região. Aqui, quando a gente fala de blog jurídico, a gente está falando de geração de conteúdo. A, aqui a gente vai passar uma ideia de não ter um sistema. Então, com o cursor, depois a gente vai conseguir criar essas páginas de blog muito facilmente, e sem precisar de banco de dados e login, um monte de coisa. Tá? No caso CTA aqui, CTA call to action, né? Então a gente pede para a pessoa fazer uma ação, então para agendar uma consulta, né? Então imagina que a pessoa lê um conteúdo desse escritório, desse advogado, referente àquela área de atuação, alguma dúvida, e a pessoa quer gerar agendar uma consulta, enfim, contratar aquele advogado. Então, isso chama CTA, então pode aparecer uma telinha para a pessoa preencher as informações dela, tipo nome, telefone, e-mail e qual que é a dúvida, e ali o advogado vai ver se faz sentido ele atender ou não, né? Às vezes a gente está cansado de ver, né, nos nossos clientes, a, a pessoa cai no site por algum motivo e entra em contato e não tem nada a ver com o que ela está perguntando, né? Então tem cliente nosso que vende análise De água. análise de água e a pessoa está pedindo uma análise de sangue, né? Que, enfim, caiu lá em laboratório que não tem nada a ver, né? E o rodapé completo ali com contato e redes sociais para a gente já deixar preparado, embora aqui a gente não precisa ainda nem passar quais são os links, porque a gente só quer que ele crie os ícones, né? Então o ícone do Instagram, o ícone do LinkedIn, né? Então a gente fala redes sociais, ele vai pegar as principais. Agora, se tiver alguma coisa muito específica, sei lá, um Pinterest, pode colocar aqui as redes sociais e acho que entre parênteses aqui poderia colocar, né, Gabriel? Sei lá, um Instagram, sei lá, TikTok não, mas sei lá, LinkedIn. Esses dois, vamos supor que só tem essas duas redes. Ele vai Tá? mostrar. Beleza. E aí é só apertar aqui. Então a interface do Log é como se fosse a interface de qualquer chat de IA hoje em dia. Né? Então Aí, no centro você conversa e é isso. o importante é deixar claro que é um pontapé inicial. Na Uhum. grande maioria das vezes ele não vai acertar de primeiro o que você quer e como você quer, mas é a partir dali que você vai começar a trabalhar para melhorar. Tá bom. Então vou apertar aqui e vamos ver. Então aqui ó, ele já mostra qual foi o prompt, né? Legal que ele já mostra as cores que a gente colocou. Tá? E aqui, por debaixo dos panos, o que ele está fazendo? Né? Ele está criando um projeto tá? De código mesmo, e ele vai começar a implementar as coisas que a gente pediu. Ele não mostra aqui
Então a gente tem que esperar um pouquinho. Esse primeiro prompt é mais demorado, né? Porque ele está criando toda a estrutura do projeto por debaixo dos panos aqui. Aí, gente, apareceu o primeiro retorno aqui. Tá? Então ele fala que vai usar 17 tools, né? E a hora que a gente clica, então já começa a aparecer tudo que ele está utilizando. Tá? Então ele pegou uma imagem que ele gerou. Isso aqui é para blocagem, né, Gabriel? E depois troca, né? Então, nesse caso aqui a gente vai utilizar porque é esse advogado aí mesmo. Mas o ideal era colocar a imagem da pessoa. E aqui ele começa a colocar tudo que ele está criando. Tá? Então, quando a gente fala index, que é o início ali do site, ele está pegando o CSS, ele quebra a estrutura em dobras, né? Então, Hero Section é a primeira seção, a segunda é o sobre, a terceira é a área de atuação, depois ele fala diferencial, fala dos testemunhos do cliente, tem a seção de blog, que a gente não especificou, mas ele já especificou assim, como a gente queria, né? Ele só colocou. Tem o CTA, tem o footer, tem o botão do WhatsApp, tá? E aqui focado em SEO igual a gente pediu. Então ele está criando, ele vai criar um index só, então vai ter uma página só, todas essas estruturas aqui. Então, beleza, gente, aí ficou uma telinha preta, né? Então às vezes a gente dá um refresh aqui. Então a gente tem a primeira versão desse site aqui de advogados, né? Então eu vou passar as obras aqui, Gabriel, você vai me falando se tá do jeito que você gosta ou não. Deixa eu fechar aqui, que aí a gente consegue ver em tela inteira. Tá? A gente não passou o nome do advogado, então ele criou aqui Silva e Associados. Tá? Eu vou falar o que eu gostei e aí você complementa a sua visão de design, porque a minha visão é uma visão de quem não manja nada. Tá? Então é mais falar maravilhado, né? Do tipo assim, pô, pra mim ficou bonito, tá? Esse amarelo eu acho muito massa, tá? O azul que você escolheu é um negócio que eu acho muito legal também, essa combinação dessas duas cores, tá? Embora eu goste muito, assim, eu sei muito pouco o nome de cor, tá? Mas tem o Navy Blue, tá? Eu não sei bater o olho e falar qual que é. Eu sei que tem esse nome, se eu colocar, eu vejo. Eu acho muito da hora com amarelo, sabe? Eu acho que dá um... não sei qual que é o termo que usa, tá? Mas eu acho que fica legal. Então, aqui em cima ele já criou os links também, tá? Isso daqui vai sempre para a mesma página, porque a gente só tem uma página. Depois a gente pode colocar em outras páginas. Mas vamos lá, Gabriel. Roda, né? Oi, cara, só roda. Eu curti, achei que ficou honesto. Tá. Muito honesto. Gostei das cores também. E tem uma coisa, gente, que a gente está passando pelo Lovable aqui, porque eu testo muita IA para design. A gente vai chegar aqui e falar do cursor em breve, mas eu não acho que o cursor ou o Cloud chegou no que o Lovable conseguiu em design. Por isso a gente está passando por ele aqui. Tá? Às vezes a galera, Fred, acha que a gente está passando por aqui. Por que, né? Porque a gente não faz tudo no cursor de uma vez. Porque a gente está tentando alcançar o melhor resultado possível e nos testes que a gente já fez, o Lovable entrega um design muito melhor que os outros ainda. Sim. E sem muito esforço para a pessoa que não sabe de design, né? Então, trazer uma coisa agradável logo de início, depois trabalhar os detalhes, eu acho que é o que a gente quer trazer aqui. Tá? Isso. Uma coisa que eu não gostei, Gabriel, você traz sua visão aí, tá? Eu não gostei dessas fontes, tá? Eu não gostei desse construiu, eu achei que tá ruim de ler, tá? E aqui achei meio esquisito, tá? Esse formato que ele fica meio deslocado, não sei se é proposital isso ou não, tá? Mas aí é uma questão minha, tá? Você falar, não, isso é tendência e tá ótimo, eu fico quieto. Tá bom. Desce, vamos ver a próxima etapa. Tá. Olha que legal. As microtransições que você falou é isso aqui, né? Isso, legal. Ele deu. Tá. Ficou bem legal. Ali ele não colocou foto porque ele deixa o espaço para você colocar. Tem isso, tá? Muitas vezes o Lovable ele não entrega, ele só entrega o placeholder e não coloca. Mas não é problema, é fácil de trocar. Tá bom. Então aqui ele inventou essa persona Rafael Silva. A gente podia ter colocado já no prompt inicial, né, o nome do escritório, o nome do advogado, essas informações. Né? Aqui, compromisso com a excelência jurídica. Não gosto disso da viúva aqui, tá? Mas enfim. Talvez eu colocaria aqui para baixo, já que ficou amarelinho, né? Compromisso com A, aqui embaixo, excelência jurídica. Mas pode me falar se eu estiver falando bobagem, tá, Gabriel? Então, beleza. Vai descendo? Vambora. Tá, área de atuação. Ficou legal as microanimações, ficaram bem... Ficou muito legal, né? Não sei se a galera consegue perceber. É que ela só roda uma vez. Deixa eu atualizar aqui. Dar um refresh na página. Então, tá vendo que dá uma piscadinha, né? Eu vou rolar aqui só para vocês verem, ó.
Tá vendo que aparece, ele vem um pouquinho da direita e vem para o centro? Né? Isso são Animações. microanimações, tá? Aqui embaixo ficou muito legal também, que ele, né, dá uma subidinha. Gostei desse, quando coloca o mouse em cima, né, e ele dá um hover, né, não sei se é esse o termo certo, tá? Ele pegou ícones diferentes, achei legal, tá? Esse E ficou bem estiloso aqui, ó, fusões e aquisições. Como a gente não falou nada de área de atuação, ele, né, chutou 6 áreas aqui, né, e só inventou, tá? Mas como a gente só está no momento de blocagem, né, de colocar os elementos, acho que está tudo bem. Porque depois no cursor a gente pede para ele mudar, entendeu? Diferenciais também, né, acho que ficou massa. O que diz nossos clientes? Bem básico, tá? Então não tem nem a foto da pessoa, só tem o que foi feito, né? E o que mais importa é o nome aqui e quem é a pessoa que está indicando, tá? Ó, mas Aqui vou a te gente... falar que até aí, Fred, mudaria Ah, muito pouco no layout, tá? tá. Bem Eu legal. também estou gostando. O que eu mudaria aqui, por exemplo, depoimentos, eu acho que eu colocaria um carrossel. Pode ter mais que 3, tá? E talvez a foto da pessoa, se for possível, ou o logo da empresa, sabe? Então, por exemplo, sei lá, diretor jurídico do Grupo Horizonte, né? Vamos supor que exista isso. Colocar o logo aqui ou a foto dela. Tá? Eu acho que fica mais interessante. Não sei se essas 5 estrelinhas faz sentido ou não, tá? Porque se você colocar 2 estrelas, você vai colocar no teu site? Não, né? Você vai colocar 5 estrelas, né? Artigos, ele já entendeu e colocou uma... Também eu acho que eu colocaria carrossel, mas 3 aqui não me incomoda tanto. Tá? Aqui ele não colocou as fotos, eu acho que é importante ter as fotos, mas ele colocou uma espécie de categoria. Tá? Ele só não entrega foto. A foto tá aí, sabe? É pra colocar a foto, ele só Entendi. não entrega Não, tudo mesmo. bem. Ficou legal. Eu gostei dessa separação. Cara, uma coisa que a gente não pediu, ele fez, ele travou aqui em cima, você tá vendo? A gente Sim, no rola menu. e ele trava aqui em cima. Ficou muito bom isso. Tá? Aqui o contato. Então a gente só consulta, tem os contatos aqui. Então esse aqui é o formulário que a gente falou. Tá? Então o nome, telefone, e-mail. É um contato, um formulário básico aqui. Tá? Então ele vai escolher. Esse cinza achei esquisito. Não ficou bom? Esse aqui ficou bem esquisito. Isso é bem tranquilo de ajustar também. A gente ajusta Tá? na Então, próxima. aqui é qual que é a área de interesse da pessoa. Então ele pegou mais ou menos quais são as áreas de atuação, né, o que faz sentido. Né? Eu quero saber desse assunto aqui. A mensagem. Isso aqui não está funcionando ainda, né? A gente precisa fazer funcionar. Isso a gente vai fazer lá no cursor. Tá? Aqui ele colocou, que legal, ele colocou os dois ícones já que a gente pediu. Então, quando a gente pediu o Instagram e LinkedIn, ele só colocou os dois. Você vê que os links não vão a lugar nenhum, né? Vão para os sites principais. Aqui está o contato de novo, que é uma boa prática. Aqui o nome do escritório, né? O ano também, que é super comum ter. E aí, cara, antes, só deixa eu testar aqui, ó, diferenciais. Eu achei muito seco isso aqui, tá? Eu colocaria uma Um micro. scroll suave aí, então. Um scroll suave, tá? Eu achei que ficou muito. Você vê que ele já vem direto aqui, tá? Aí beleza, Gabriel, agora é contigo, cara. Tipo, vai mudar alguma coisa, algum ajuste? Ó, Gabriel, a gente ainda tem 2,3 créditos, tá? Acho que dá para fazer alguma coisa. Onde dá pra gente mexer aqui com esse pouquinho de crédito? Dá pra gente ajustar o scroll. Ver se tá socando muito quando vai pra outra Esse aqui página. tá bom, que tá bem Tá. seco. Tá bom. Isso. Vamos ajustar isso. Tá, como que a gente Eu faz? pediria só para cada vez que clicasse no menu, explica para ele o que está acontecendo, né? Quando eu Tá. clico em um item de menu, ele está fazendo uma transição muito, como é que a gente pode falar? Abrupta, Isso, muito seca. isso, Quando eu clico em um item de menu do header, a gente coloca da barra em cima, isso, tem um nome aquilo ali? do menu mesmo, não, Do menu do topo? é o único que tem isso. Tá. Quando eu clico no item menu do topo. Cria uma animação suave. Mas não preciso falar que já está muito abrupto ou já posso colocar direto A para gente ele pode criar? colocar, vamos testar isso. Tá bom, tá bom. Crio uma animação. Animação ou transição? Ou tanto faz. É uma animação, foda que a animação talvez ele vai entender errado também, então criar alguma animação. Quando eu clico Pode ser uma no. transição suave Até o para item, até o bloco selecionado. até o bloco, tá, até o bloco selecionado. Tá bom. Quando eu clico em um item no menu do topo, não, aí ficou ruim, ó. Quando eu clico em um item no menu do topo, Tira só o item do topo, acho que não precisa.
Então vamos fazer o seguinte, ó. Ao clicar em um item do menu do topo, cria uma transição suave até o bloco selecionado. Tá assim tá bom? Ele vai Eu entender? colocaria um scroll, entre parênteses ali, um scroll suave, algo do tipo. Uma transição suave aqui? É, coloca um scroll só. Ó, ao clicar em um item do menu no topo, cria uma transição suave scroll para até o bloco selecionado. Isso, vamos ver o que vai dar. Ó, tirar o par, ficou esquisito, até. Transição suave até o bloco selecionado. Tá bom, acho que... Later. Então aqui mostra o que ele está pensando, né? Vamos ver se a gente tem crédito para isso, porque assim, aqui a gente tem 5 créditos por dia. É bem pouco crédito, tá? Então, se você não quiser pagar, né, você vai ter que meio que fazer o site a conta-gota. Por isso que a gente vai tirar ele daqui e mandar para o cursor, porque o cursor a gente tem mais créditos aí. No free é pouquinho também, tá? Mas quando a gente paga, tem muito mais do que o próprio Lovable aqui. Tá? Eu acho que tem mais liberdade para mudar texto, por exemplo, não ter que ficar gastando o prompt para isso. Tá? E é um projeto pequeno, que a gente usou como exemplo, eu acho que dá para terminar fácil com os créditos do cursor. Tá. Eu preciso atualizar aqui ou... Normalmente já foi, ó. Não, já já. foi, ó. Já tô clicando aqui, ó, ele já tá indo, ó. Cara, ficou bem melhor. Uhum. Bem melhor. Você vê, né? Uma coisinha, né? Então, gente, não sei se vocês separaram, agora quando a gente clica, né, ele dá um scroll como se a gente tivesse, né? Então ele dá uma experiência muito mais agradável para quem tá utilizando. Tá? Beleza, Gabriel, tem mais alguma coisa? A gente já tem mais já dá pra gente vender esse 1.7. site, né? Já dá para vender esse site. Agora entra a parte que é realmente colocar as informações verídicas, né? Tipo, colocar a foto e tudo mais. Tá? Aí, galera, a gente precisa colocar esse código em algum lugar para a gente poder utilizar lá no cursor. E a alternativa aqui que eu conheço é o GitHub. A gente vai desmistificar ele aqui bem tranquilo, tá? Mas você sabe, Gabriel, se tem alguma outra forma de baixar esse código sem ser pelo GitHub? Não sei, se não me engano, não, por aí não. Tá, Mas normalmente o que eu faço é GitHub e se precisar baixar de lá eu baixo, mas normalmente eu tá, uso direto no cursor. tá bom. Aí, ó, aqui tem toda a estrutura, tá? Aqui, ó, a gente conseguiria Aí, ó. baixar arquivo a arquivo, né? Mas sem condições de baixar arquivo a arquivo, né? Porque ele não tem são muitos arquivos aqui para fazer o projeto, né? Então, acho que arquivo a arquivo é meio inviável, tá? Então, a gente vai utilizar O Git. o GitHub, tá? Então, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma conta muito simples e dar permissão do Lovell para ele criar esse projeto lá no GitHub. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Beleza, gente. Esse aqui é o GitHub, é onde a gente vai colocar o código. Tá? Imagina que, sei lá, a analogia mais simples do GitHub é um HDzão que você coloca suas coisas. Né? Não sei a coisa mais simples assim. É a ferramenta que a gente usa para desenvolvimento. Tá? Então, todo o código que a gente faz, não só a gente, tá? O mundo coloca no GitHub. Tá? Tem outras plataformas, tem o GitLab e tal, mas a gente deixa os repositórios dos projetos e a gente tem acesso a tudo que foi feito, né? Então, se a gente precisar voltar, poxa, fiz alguma coisa que não ficou bom, consigo voltar. Em equipes maiores, né? Eu estou aqui, então terminei, faço um commit, mando, né? Para essa ferramenta, e o Gabriel lá da casa dele consegue pegar. Então a gente não precisa ficar mandando e-mail com código, sei lá, colocando o pendrive e levando. Não, isso aqui é uma solução que centraliza, né? Então a gente consegue enviar tudo para lá e puxar as coisas dessa plataforma também. E a gente está explicando, só uma coisa, Fred, que eu acho importante, que a gente está explicando desse jeito simples, porque a gente não quer que isso aqui vire um techniquez, tá? Exato, Então a gente está exato. tentando explicar de uma forma que fique possível para quem não é da área entender. Exato. E assim, usar ferramentas que vão te ajudar. Né? Então, assim, não, isso é coisa de desenvolvedor. Não é, sabe? Hoje em dia não é mais. Tá? Hoje, assim, a gente vai abstrair tanto que assim, você vai usar
É como se subisse um arquivo no Google Drive, né? Da Microsoft lá, que eu esqueci o nome. OneDrive. Né? Você não arrasta, é mais ou menos isso que você vai fazer, tá? E aí você tem um lugar que você tem um backup gratuito dos seus projetos. Tá? Aí só um ponto importante, né? Porque eu já vi gente querendo dar despertinho de usar o GitHub para guardar foto, por exemplo. Tá? Então não vai conseguir. Tá? Ele tem um limite de tamanho por projeto. Os projetos geralmente são muito pequenos, porque código não ocupa espaço. Tá? Não é uma imagem que é grande, etc. Tá? Então, utilize só para código. Tá? Então, lembrando, todos os links estão na descrição. Na descrição também a gente vai colocar um PDF que vai ter o passo a passo das coisas para quem não quiser ficar assistindo o vídeo e quiser seguir algo estruturado. Tá? Então, a gente está no passo aqui do GitHub. Eu vou criar uma conta nova, só para mostrar para vocês. Bom, gente, preenchi aqui as informações, tá? Esse mais teste é porque eu já tenho uma conta com esse domínio e tal. E é isso, só precisa preencher o e-mail, a senha, username e o país, tá? Vou criar a conta aqui. Continue. Beleza. Então, a minha conta foi aprovada. Vou dar um sign in aqui. Então, essa é a carinha do GitHub. Tá? Então, assim, meio que acabou o que a gente precisa fazer aqui para essa aula, para esse exemplo. Tá? Então, a gente só precisa criar a conta para depois a gente poder pegar o código e trazer para o nosso computador. Tá? Agora, como que a gente faz? Deixa eu dar um F11 aqui de novo. Agora a gente volta aqui no Lovable. Tá? Eu vou clicar aqui no símbolo do GitHub. Esse gatinho aqui é o logo do GitHub. Tá? Vou clicar em Connect. Vou clicar em Connect aqui. Tá? Ele vai abrir essa telinha. Deixa eu ver se está. Beleza. Ele vai abrir essa telinha, tá? Para as permissões. Vou autorizar. Para que ele fala conectando. Por que ele não deixa? Tem que adicionar uma organização? Uhum. É a primeira vez. Entendi. Então a gente clica aqui em Add Organizations, ele vai aparecer aqui, vamos... Tá falando, você autoriza o Lobo? Sim. Beleza, criou essa organização. Vamos dar um contínuo. E a gente dá um connect aqui agora, né? Exato. E aqui ele fala que é um sync de two-way, né? Então, assim, o que a gente fizer do Lovable vai para o repositório, e o que a gente fizer por fora, o Lovable consegue trabalhar depois, desde que não bagunce o projeto, né? É isso, ele dá um alerta aqui, né, de que foi feito, tá? O projeto está conectado. Se a gente clicar aqui em View on GitHub, então, ele criou. Então, repara que aqui em cima está o Fred Hive Agent, tá o Platinum Legal aqui. Então, aqui está todo o código, tá? Que ele criou. Tá? Então, é isso aqui que agora a gente vai trazer para o nosso computador. Tá? Eu vou mostrar como a gente faz. Tá? Vou pegar o F11 aqui de novo, para voltar aqui. Logo a gente terminou aí, né? Do Lovable acabou, né, Gabriel? Já era. Tá. Então, vamos para o GitHub, que agora aqui a gente precisa baixar o GitHub Desktop. Só não sei onde está isso. No Google é melhor, Fred. Tá. Lembrando, né, que os devs de plantão que assistirem vão odiar essa ideia de baixar o Git Desktop. Uhum. Mas pra gente não deve como eu, foi uma mão na roda. Então eu vou baixar aqui. Então, lembrando, todos os links que a gente utilizar estão na descrição. Tá? Então aqui é para a gente baixar esse app
do GitHub. Tá? Então, ó, download for Windows, vamos baixar aqui. Ele está baixando. Terminou. Vou abrir aqui, tá? Então aqui é para executar, para instalar, vamos executar. Esse aplicativo, gente, esse programa é só para mandar código e pegar código. Só para isso, tá? Eu não vou fazer nada diferente disso, tá? Então aqui tem a telinha dele. Vamos clicar para a gente entrar. Aqui ele vai fazer muito parecido com o Lobo. Ah, você autoriza a usar o aplicativo, né? Eu já estou logado aqui, pode dar um contínuo. Tá? Aqui ele pergunta, ele quer acessar os seus repositórios, não sei o que, pode autorizar. E aqui a gente coloca para abrir. Vamos dar um finish. E essa aqui é a carinha dele, tá? Eu vou maximizar aqui. Então aqui vai aparecer os repositórios que a gente tem, no caso a gente só tem um, tá? Eu vou clicar nele aqui. E aqui embaixo aparece a possibilidade de clonar, tá? Então o clonar o que é? É trazer o projeto a primeira vez para o seu computador. Tá? Então vou dar um clone aqui, ele vai perguntar aonde você quer colocar. Tá? Eu vou mudar aqui o caminho. Então beleza, gente, eu coloquei numa outra pasta, tá? Então vai ficar aqui numa pastinha que chama curso, pode colocar onde você quiser. Tá? Vamos selecionar a pasta aqui e vamos clicar em clone. Então o que a gente está fazendo? A gente está baixando para o nosso computador. Tá? Agora, já foi. Tá? Agora, quando que a gente vai voltar a mexer aqui no GitHub Desktop? Em duas situações. Uma, se você colocar crédito no Lobo e você fizer alterações e ele subir no GitHub e você quiser pegar o seu computador, você vai ter que vir aqui e dar esse Fetch Orange aqui. Isso aqui vai mostrar que tem alterações e você vai pegar para o seu computador. A outra ocasião é quando a gente mexer pelo cursor e tiver alterações e você quiser que mande para o GitHub. A gente vai chegar nesse momento, eu vou mostrar aqui como fazer. Tá? Só que agora a gente vai para a parte do cursor. Tá? Então, eu vou entrar aqui em cursor.com. Deixa eu deslogar da minha conta. Logout. Então, a gente vai entrar aqui em cursor.com para fazer o download do cursor. Tá? Vamos clicar aqui em download. Então, ele já aparece aqui para fazer para o Windows. Vamos baixar. Aqui tem todas as opções, né? Se você estiver utilizando o Mac, né, pode baixar, é muito similar. E vamos instalar o cursor aqui. Instalar. Aqui, gente, eu gosto de colocar essas opções aqui de adicionação abrir com o cursor nos dois. Tá? Por quê? Às vezes eu estou no Windows Explorer aqui num projeto, então eu aperto o botão direito e coloco para abrir, então ele já abre o cursor com aquilo meio que setado para a gente trabalhar. Tá? O adicione em path a gente precisa, tá? E vamos avançar. Vamos instalar. Então aqui ele está instalando o cursor para a gente. O cursor ele é um programa para o desenvolvimento e é onde tem uma IA também. A gente consegue utilizar vários modelos, o próprio modelo do cursor. E vocês vão ver que a gente vai pedir as coisas e ele vai sair programando para a gente essas alterações. E o interessante é que tem coisa que a gente não quer, não precisa que a IA faça. Vou trocar um nome só, vou trocar um e-mail, coisas menores assim, a gente não precisa pedir para a IA. Tá? E o desenvolvedor hoje em dia, ele usa o cursor, né? Tem coisa que ele acaba fazendo, ajustando, e a IA faz o trabalho braçal ali de começar o código. Tá? Então vamos concluir aqui. Já vai abrir o cursor. Aí, gente, essa aqui é a carinha do cursor, eu vou aumentar aqui. Tá? O que a gente precisa fazer? Como a gente baixou aquele projeto no passo anterior, a gente vai abrir ele aqui agora. Tá? A gente pode vir aqui em Open Project. A gente acha o caminho aqui, então no caso o meu é esse Platinum Legal. Tá? Clica em cima e coloca selecionar pasta. Tá? Ele vai abrir nessa telinha aqui.
Uma coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, aqui em cima tem alguns painéis que a gente pode desabilitar. Então, por exemplo, a gente clica aqui, ó, ele fecha esse New Agent, tá? Eu costumo ficar desse jeito, tá? Que a gente só vai conversar aqui no chat. E um outro que é importante é esse primeiro, para a gente poder ver os arquivos aqui. Tá? Então, esse aqui é o projeto que o Lovable criou. Tá? Se a gente vier em Source aqui, tem, por exemplo, o Hero Section, por exemplo. Então, esse aqui é o código que faz aquela tela ficar bonita. Tá? Então, ó, tem lá o sobre, áreas de atuação, diferenciais, tá? Agendar consulta. Então, está tudo aqui o código que o Lovable criou, que é onde a gente vai mexer utilizando a IA. Tá? Um passo muito importante que precisa fazer. Tá? A gente precisa vir aqui no terminal. Aqui é onde a gente vai dar poucos comandos. Tá? O primeiro que a gente precisa dar é o npm install. O que isso daqui faz? Ele vai instalar todas as bibliotecas que esse projeto precisa. Tá? Nesse caso aqui, a hora que eu der esse npm install, ele vai dar um erro, porque a gente precisa instalar o Node aqui. Tá? Então ele fala ó, que não achou, é ok dar esse erro, e a gente vai instalar o Node aqui. Tá? O Node ele é para executar todo esse projeto e a gente poder gerar o código para poder colocar no ar depois e também poder rodar localmente para a gente poder ver essas alterações que a gente está pedindo funcionarem. Tá? Ó, só compartilhar uma experiência que é o seguinte. Quando eu comecei a fazer, de novo, sempre falo, não sou desenvolvedor. Quando eu comecei a fazer, quando chegou nessa parte eu me confundi um pouco, porque, cara, zero experiência com isso, com linha de comando, enfim. Mas depois fica muito natural e vale muito o preço da autonomia. Tá? Então, você tomar conta do seu próprio projeto, do seu próprio site, eu uso muito pouca linha de comando, você vai pegar isso muito fácil, é bem tranquilo de administrar depois, tá? Só nesse comecinho que é um pouco incomum pra gente que não é dev, mas depois fica muito natural. Então, eu São só tô três. falando pra galera não assustar, que quando eu cheguei nessa parte, pô, vou ter que começar isso, usar isso, pô, que saco e tal. E, enfim, mas foi bem tranquilo depois. São só 3 comandos, tá? Que a gente vai deixar explicando aí para que eles servem. Tá? São só 3. Um é para instalar as coisas que você precisa instalar. Às vezes, assim, eu vou fazer uma integração nova, né? Vamos supor que você quer mandar e-mail e quer usar um disparador de e-mail. Então você precisa instalar uma biblioteca que faz esse disparo, para você não ter que fazer tudo do zero. Né? Hoje em dia a maioria dos serviços já tem bibliotecas que, beleza, você coloca o seu usuário e senha que você consegue usar, não precisa ficar reescrevendo tudo. Tá? Então é um comando para instalar as bibliotecas, um outro comando para rodar localmente, para você ver na sua máquina funcionando, e o terceiro comando ele gera os arquivos para a gente poder subir o site depois. Tá? Então são só esses 3 comandos. Só que primeiro a gente precisa instalar o Node. Tá? Bom, o Gabriel deu a sugestão da gente pedir para a IA instalar um Node. Tá? Eu acho que pode ser uma boa. Tá? Vamos pedir aqui. Eu gosto de utilizar um gerenciador que chama FNE. Tá? Então a gente vai falar o seguinte para a IA. Instale o FNM, pois não tenho o Node instalado nesse computador. Tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá? Então aqui ó, ele já fala ó, qual que é o comando que eu tenho que executar. Aqui, o que o cursor faz? Né? Ele pede a sua autorização para rodar alguns comandos. Fala, pô, às vezes eu não quero que roda isso, né, tal. Nesse caso, é o comando correto, eu vou dar um run aqui. Então ele por debaixo dos panos está rodando esse comando e está instalando aqui o gerenciador do Node. Tá? Ó, instalado com êxito, e agora ele vai fazer algumas configurações. Tá? Então vamos dar um run também. E aqui agora ele vai instalar a última versão do Node que a gente precisa. Tá? Então ele está executando o FNM e instalando a última versão. Vamos dar um run. Aí agora ele quer ver se está tudo certo, está funcionando. Vamos dar um run aqui. Então ele faz um check. E é isso. Aí ele fala aqui pra gente, ó, foi tudo configurado, foi instalado, tal. O próximo passo, né? Vamos ver lá se agora ele está rodando. Vamos dar um npm install. Eu acho que não vai estar funcionando, porque a gente às vezes precisa atualizar o terminal. Não, ele já atualizou aqui. Então, ó, rodando npm install, ele vai começar a instalar todas as bibliotecas que a gente precisa para esse projeto.
E aqui ele fala, se tiver algum problema para executar esse set execution policy aqui e tal, aqui nesse terminal. Como eu já tinha o cursor instalado, possivelmente você vai ter que rodar esse comando aqui. Tá? Então vou até salvar ele. Então assim, está instalado, tá? Ele está reclamando que tem umas vulnerabilidades aqui em algumas bibliotecas, mas depois a gente arruma isso. Tá? Então esse é o primeiro comando, tá? npm install. O segundo comando é o npm run dev. Tá? O que esse comando faz? Ele vai começar... Ó, se quer permitir, pode permitir para o Node poder utilizar a rede. Tá? Então ele vai fazer o seu computador meio que vira um servidorzinho. Tá? Então agora, o que acontece? Se a gente entrar nesse local, aqui ó, localhost 8080, então a gente segura o Ctrl e clica nele, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa página localmente. Então todas as alterações que você fizer a partir de agora, você vai conseguir ver no seu computador sem gastar o lóbulo. A gente vai gastar agora o cursor aqui. Tá? Então, ó, tá funcionando, tá tudo certinho. Tá? Tem uma questão que é o seguinte: no computador do Fred, você dá um Ctrl e clica, ele já está abrindo direto no navegador. No meu, ele abre dentro de alguma configuração que veio por padrão, que eu não mudei, ele abre dentro do cursor. Então é só para a pessoa, vocês não se confundirem aí. Dá para abrir pelo navegador. Eu prefiro sempre usar pelo navegador aí do que ali por dentro do cursor. Que dá para você ver o site todo e tal. Exato. E aí uma alternativa é você copiar esse endereço, tá? Você pode abrir uma outra aba, né? Dar um Ctrl V aqui e tá funcionando. Tá? Beleza, Gabriel. Agora o que a gente pode fazer aqui, enfim, para mudar? A gente vai mudar a área de atuação, por exemplo? Esse advogado, ele trabalha com essas coisas ou não? Aí é legal, seguindo o meu fluxo, eu colocaria a foto, eu acho interessante. Você quer deixar para depois a foto? Vamos mudar? Não, já vamos fazer a foto, vamos pegar a foto dele aqui. Gabriel, vamos tentar editar essa foto aqui no GPT e colocar ele numa posição legal aqui? Bora. Acho que dá para fazer. Tá? Então, ó, eu vou arrastar a imagem para cá. Tá? E vamos colocar esse prompt, que é para colocar ele trabalhando na mesa, né, numa escrivaninha, teclado, olhando para o computador numa expressão confiante, né, visão meio que na diagonal, a não mostrar a tela, apenas a parte de trás do monitor, e seguir o padrão de decoração dessa imagem. Né, e faça na proporção 9:16 que a gente colocou essa aqui. Né, vamos ver o que ele faz. Tá bom. Sim, achei honesto. Tá? Se fosse para cliente, eu trabalharia mais, porque eu não gostei desse negócio aqui no fundo, mas aí a gente ia usar os talentos aqui dos nossos designers e ia resolver. Tá? Mas eu acho que para mostrar para o pessoal aqui, eu acho que está ok. Tá? Eu vou baixar isso daqui. Ó, vamos voltar para cá no cursor. Então, ó, eu baixei a imagem e coloquei no mesmo diretório. Tá? E beleza. Aí, Gabriel, eu vou falar o prompt que eu colocaria e você me corrige. Tá? Eu faria o seguinte, ó. Pode falar, desculpa. Só antes de começar, eu acho que vale a gente ensinar o clique ali no localhost para ele abrir aí nessa tela. A gente clica aqui nos 3 pontinhos, coloca um Open Browser. Isso. E a gente cola esse endereço aqui nele. É isso? Isso. Boa. Ó. A gente copiou. Ah, tá. Boa. Pegou um espaço aqui. Aí. Legal. Ó, o único momento que eu uso aí é para me ajudar a selecionar algum elemento. Tá? Então, se a gente vai mudar aquela imagem, desce um pouquinho, Fred. Aí ele está mostrando porque o site já está responsivo, então ele está mostrando dessa forma maior aí. Deixa eu ver, dá pra gente aumentar aqui, ó. Aumentei, ó, ele foi pro site como se fosse no computador. Ali em cima, onde é que está o endereço do site, lá no final tem isso, a gente clica. Nesse primeiro mesmo? No primeiro, seleciona, porque aí, isso, aí ele já marcou ali embaixo. Ah, aqui já ficou como div aqui, ó. Isso. É isso? Tá bom. E aí o que eu faria é insira a foto, a gente marca a foto. Insira a foto. Um arroba, né? Arroba lawyer computer. Só isso, né? É isso. Não precisa colocar para redimensionar nada, porque já está num tamanho que está ok. Eu colocaria mantendo a proporção da div, algo do tipo. Não sei se fica... Tá. Mantendo a proporção
Aí, galera, div, né, é o nome desse elemento aqui, tá? Então, isso aqui, no caso, é uma div. Tá? Se você não souber o nome, coloca assim, mantém a proporção do elemento atual, tá? Que resolve também. Pode ser? Boa. A gente dá um Enter. Ele vai começar ali, ó, a mostrar o que ele está planejando. Então, já colocou a foto aqui do nosso advogado. Boa. Vamos ver lá no navegador? Deixa ele Ele ainda está terminar fazendo, aqui. né, alguma coisa? Ele ainda está fazendo. Então, ó, ele terminou, né? Então, falou, a imagem foi adicionada, né? Ele deu o import, fez um monte de coisinha e tal. E aí, o que acontece? Cada vez que você altera, ele coloca aqui as coisas que você alterou, tá? Então, nesse caso, ele alterou um arquivo só e colocou mais 6 linhas. Se a gente clica, tá? A gente consegue ver o que foi alterado, tá? Ó, advogado trabalhando no escritório. Talvez não seja a melhor descrição. Isso daqui é bom para SEO, tá? Então a gente pode colocar aqui. Como o cara chama, Gabriel? Dr. Rafael, né? Isso. Ó, Dr. Rafael da Silva trabalhando em um processo jurídico. Tá? Aqui são as palavras-chave que você quiser. Tá? A gente pode salvar. E aí é importante a gente manter, né, dar um keep nessa alteração. Então a gente pode vir por aqui. Tem 3 lugares, tá? Aqui você vai manter essa alteração. Aqui em cima, em azulzinho, a gente vai manter todas as atualizações desse arquivo. Tá? E aqui embaixo, do lado do review, tem um keep também, a gente vai manter de tudo que ele fez. Tá? Como você não manja de código, tá? Eu acho que o mais fácil é você clicar aqui para ele manter tudo. Tá? Então pode dar um keep, tá? Viu que some esse... Tem uma coisa, Fred, que aí você me corrige se estiver errado, que é assim, ó, quando eu peço o cursor para fazer alguma coisa que deu errado, né, ele não entendeu, ou ele fez errado, e eu continuo conversando com ele até ele resolver. Quando ele resolve, finaliza, aí sim, ele mexeu um monte de arquivo ali, aí eu dou um keep all em tudo. Isso. Tá? Não, se deu errado, ainda não dá o keep. Exato. Tá? Você testa, vê se está certo ou não, porque tinha um outro botão, o reject, né? Então ele volta e aí você pode começar de novo. Tá? Então beleza, então ele deu um keep aqui. Como a gente já está rodando aqui no terminal, ele já atualizou, no modo dev ele já atualiza. Tá? E vamos voltar aqui para o site. Então apareceu lá o Dr. Rafael, todo pimpão aqui, trabalhando num processo. Tá? Achei que ficou bom, tá? Achei que ficou bem legal. Beleza, Gabriel. Aí o que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, eu não vejo a gente... Alteração de... Pode falar. Tá. Acho que uma coisa que a gente pode fazer é mostrar como que seria o blog jurídico aqui. Ó. Você vê que tem essas 3 e não tem página específica. Você acha que a gente já pode criar uma página de um blog, que ela é diferente, mas ela tem que seguir a mesma linha? A página interna do blog. A página interna do blog, isso. Então a gente vai precisar de 2 páginas. A página onde vai mostrar todos os blogs, que é aquele ver todos os artigos. Isso. E depois a página do artigo. Exato. Você acha que já dá para fazer agora ou não? Vamos fazer, né? Tá bom. Então vamos lá. A gente mantém aqui, né? Acho que só para deixar claro onde que a gente deve mexer. Então vamos lá. Então, ó, aqui eu vou clicar nisso só para... Cadê? Aqui. Só para ele entender que é esse elemento que eu quero que ele trabalhe, tá? Mas é um prompt um pouco mais sofisticado aqui, talvez, que a gente tenha que fazer. Né? Acho que aqui, como eu faria, Gabriel? Eu colocaria o seguinte, ó, que aqui tem uma dobra que tem blogs, posts, tá? Que, por enquanto, estão estáticos, tá? E eu quero que ele faça 2 páginas. A primeira página é uma página de todos os artigos e a segunda página é de um blog específico, mas com uma espécie de template para a gente poder depois criar novos posts a partir disso. Tá? É o jeito que eu faria. Que jeito que você faria? Ó, antes eu usava muita ferramenta para essa marcação e muitas vezes ele começou a confundir que eu queria mexer dentro desse elemento. E aí eu desisti disso e comecei a entender que ele entende muito bem de quando você só dá o nome do bloco para ele. Então, eu tiraria essa div para esse caso e colocaria, ó, no bloco artigos insights, aí você usa o mesmo, ele vai entender. Tá bom. Artigos e insights, tá. Isso.
eu explicaria tudo que tem nele, tá? Então eu só explicaria assim, tem os 3 últimos, mostra, né, os 3 últimos artigos. Tá. Mostra os 3 últimos artigos. Precisamos criar uma página que mostra todos os artigos. Vamos criar uma página que mostra todos os artigos. Quando clicar no botão ver todos os artigos. Vou clicar no botão. Descrevendo bem mesmo, né? Então, aí eu gosto de colocar assim, ó, ver todos os artigos. E aí eu descreveria o que eu quero, né, primeiro nessa página, ver todos os artigos. Aí você tem que escrever como é que você quer essa grid, né? Eu quero que mostra, ou seja, eu entraria na página ver todos os artigos, terá uma barra de busca para poder buscar artigos. A gente tem que elaborar isso melhor. Tá. Então vamos colocar assim, essa página teria 3 artigos, acho que tá bom, né? Não, 3 por linha, né? Tá. 3 artigos por linha. E um total de, cara, sei lá, 5 linhas, aí eu colocaria scroll infinito. Com scroll infinito, você não colocaria paginação. Não, porque aí acho que o scroll infinito fica mais amigável. Entendi, tá bom. 3 artigos por linha, um total de 15 de 15 artigos. E colocar o scroll infinito. Tá? Ele não tem a estrutura ainda do blog, tá? E a gente não vai utilizar banco de dados, então ele precisa saber quais são, né? Saber quais são os artigos, né? Ele tem que ficar estático, isso que eu quero dizer, né? Tá. Eu vou colocar aqui, como não vamos utilizar banco de dados, os posts serão estáticos e terão páginas próprias que serão desenvolvidos depois. Faz sentido? Faz sentido. Tá. Então, gente, esses prompts a gente coloca no documento também, tá? Mas assim, a gente está fazendo para o site ficar legal, tá? Se você não quer blog, não quer artigo, deixa quieto, tá? Esse jeito que a gente está fazendo é para te ajudar com SEO, tá? Então você poder escrever esses conteúdos, e também você não precisa se preocupar com toda a infra e segurança de um sistema, tá? Porque se não fosse desse jeito, a gente teria que utilizar banco de dados, a gente teria que tomar cuidado de segurança para pessoas não conseguirem postar por você, não conseguirem ter informações. Então, assim, a gente quer deixar um site estático, né? Estático tá tudo no site, do que ter banco de dados que vai puxar, e aí você pode ser que tenha que pagar um banco de dados. Então, assim, a gente está tentando simplificar o máximo que dá, tá? Não é a estrutura que a gente vende, tá? Quando a gente faz projeto aqui, a gente utiliza banco de dados porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas aqui a gente quer dar essa liberdade para você não precisar ficar na mão de um desenvolvedor, mesmo que seja freela. O que o Gabriel fala de autonomia é você conseguir fazer, tem um artigo novo, a gente vai ensinar aqui, você vai pedir para o cursor, cria um artigo novo, com essas informações aqui, você pode colar e ele vai ajustar o texto conforme o jeito que você quer. Tá? Beleza, Gabriel, tem mais alguma coisa que você colocaria nesse Você prompt? colocou busca? Não coloquei busca. Tá? Eu acho que a busca, como não tem banco de dados, eu acho que vai ficar ruim. Tá? Eu não colocaria a busca nesse momento. Tá bom, então bora. Então é isso aí. Então esse aqui. Tá? Então vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto ele está fazendo, ele mostra um to-do aqui das coisas que ele vai fazer. Então ele criou um arquivo com os dados. Então assim, a gente vai meio que simular um banco de dados aqui, mas com um arquivo estático. Tá? Ele está extraindo a Navibar, então aquela barra em cima, né, o nome técnico dela é Navibar, então ele está pegando para poder criar a nova página. Então ela criou a página dos artigos com 3 grids e scroll infinito, tá? Atualizou o blog
com esses 3 artigos mais o ver todos, e adicionou alguma outra coisa ali que não deu tempo de ler. Tá? Aí ele pediu aqui para executar um comandinho, um timeout, que eu não entendi exatamente porquê, acho que talvez está atualizando, ó, aqui acho que ele já atualizou. E aqui ele mostra, né, o resumo das alterações. Ele criou esses dados estáticos, então se a gente vir aqui, ó, a gente pode clicar aqui. Tá? Então aqui, ó, tá o conteúdo do artigo. Então a gente vai ter esse arquivo aqui para a gente poder escrever nossos artigos, mas assim, a gente não vai precisar se preocupar com ele. Tá? Ele só está simulando como se fosse um banco de dados. Então ó, ele fala que tem um ID, tem um slug, tem uma data, uma categoria e tem um título. Tá? Aí ele criou algumas funções, criou aqui o blog section, criou a página de artigos, e ele já criou uma página do artigo sem a gente pedir. Tá? Acho que ficou bom. Tá? Então aqui ó, são todos os arquivos que ele mexeu. Então, igual o Gabriel falou, vamos testar antes da gente dar esse keep all. Tá? Então ó, são todos esses arquivos. Vamos aqui para o site. Vamos clicar aqui em ver todos os artigos. Tá? Então aqui repara que ele fez a cópia. Tá? Então, ó, o que está faltando? Está faltando uma imagem, tá faltando... ele está meio... Tá vendo que tá meio quebrado aqui, Gabriel? Isso aqui talvez tenha que pedir para ajustar, ó, tá vendo? Ele tem que manter sempre o mesmo padrão aqui. É que esse aqui ele tá menor, né? Uhum. Tá, ó, que o título ficou maior, então o problema é o título, tá? Vamos clicar aqui. Então aqui, ó, você vê que ele já tem o conteúdo, tá? É assim, é que não tem o texto, né? A gente vai colocar ainda, tá? Mas ele já criou as 3 páginas, as 2 páginas no caso. Sabe o que é legal pra gente pegar? Pega esse primeiro, Fred, vamos pegar esse primeiro artigo. Vamos pedir o GPT para escrever esse artigo pra gente? Só isso aqui? Isso, pegar esse título. Tá bom. Pra gente ensinar a galera. Então beleza, vamos no GPT. Então a gente vai... Assim, a gente vai criar um conteúdo aqui, tá? Mas a gente não vai validar ele. É só mostrando, mas aqui a ideia é que quando você for criar conteúdo, você leia, valide e tal. Aqui a gente só está exemplificando. Beleza. Então vamos pro GPT aqui, vamos começar uma nova conversa. Tá? Você tem algum prompt específico, Gabriel? Ou eu posso colocar um aqui? Tá bom, bem simples, né? E um artigo com esse título. 5 cláusulas essenciais no contrato de prestação de serviço. Parece bom, hein? E com esse... Como chama esse termo aqui que ele usou? Except. Não sei qual que é a tradução disso, que é tipo um resumo, né? Texto para um escritório de advocacia chamado Silva e Associados, né? Silva e Associados. Eu gosto de colocar, gente, isso aqui, porque no meio do texto ele pode querer associar alguma coisa, né, ao escritório. E assinado pelo Dr. Rafael Silva. Não. Faça focado em SEO. Aí que, ó, por isso que é legal. Ó, neste artigo, o escritório SEO Associados apresenta 5 cláusulas, tá? Então, por isso que é interessante colocar... dar mais informações sobre a empresa, o serviço, etc. Bom, antes da gente criar o conteúdo, a gente vai ter que fazer um ajuste aqui, que é o seguinte, ó, pedir para ele, ele precisa criar uma página para cada artigo, tá? Então, ó, e não usar uma página template. Tá? Vamos colocar o seguinte, ó, para cada artigo, criar uma página específica, página estática específica, com a slug e página estática específica baseada na slug. Exemplo. Aí vamos pegar essas 5 cláusulas aqui, ó. Porque se a gente tem páginas separadas e estáticas, a gente consegue
se precisar fazer não um layout, né, mas dar um destaque em alguma palavra, então a gente vai lá e consegue utilizar tags HTML da forma adequada. Tá? E eu vou colocar aqui, ó. Aí vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui. E vamos colocar. E para essa primeira, o conteúdo é. Então, qual que é a ideia aqui? Ele vai criar uma página nova com aquela slug e vai colocar esse conteúdo na página. Tá, Tá? uma coisa que eu acho que vale adicionar aí é pedir para ele formatar o texto. Formatar o texto para Isso, HTML. isso, formate o texto. Porque eu ia no lance visual, né? Formatar o texto para que fique organizado para leitura. Tá. Para que fique agradável e organizado para leitura. Nessa linha? Beleza. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Então, beleza, ele criou aqui tá, o artigo, ele manteve no Markdown, que em teoria é bom, tá, porque aí você consegue mexer sem precisar se preocupar com tag HTML, né? Então, sei lá, o asterisco, ele é para deixar em bold, né? Que senão você teria que, pô, qual que é? Então, se você utilizar sempre o ChatGPT e ele ficar criando sempre nesse formato Markdown, a hora que você colar aqui já vai funcionar. Então, esse aqui é o artigo, tá? Então, repara que ele ficou o título aqui, né? Ele colocou em itálico, ele coloca algumas cores, ele mantém a identidade do site, que é esse amarelo, que eu achei bom, tá? Ó, dica jurídica. Então, ele vem aqui e você tem um conteúdo, né, novo para o seu site. Então, quando você quiser um conteúdo extra, pensei aqui, quero publicar alguma coisa, você escreve e usa a IA pedindo para ela fazer em formato Markdown. Tá? Só precisa lembrar disso. Tem algum ponto, Gabriel? Tem, se você quiser colocar foto do artigo dentro Tá do faltando, é conteúdo, verdade. tem Tá. gente que não gosta, tem gente que gosta, então Uhum. aí vai muito do que você quiser, da brincadeira que você quer fazer. Tá. E é uma boa prática também criar uma imagem, né? Uhum. Vamos pedir para a IA criar? Vamos pedir Vamos. aqui para o ChatGPT? Tá, então a gente volta para esse prompt aqui, dessa imagem, para tentar manter uma consistência. Isso. Tá. Então a gente mantendo a Identidade da foto, isso, identidade de cores e tal, cria uma imagem sobre tal coisa. padrão de imagem, crie uma thumb, né? Uma thumb, ou qual que é o nome dessa foto? É thumb mesmo, A né? thumb. É de um artigo com o título. Vamos colocar para ele não colocar esse título na E é foto, isso que né? eu ia te falar Mas agora. não coloque esse título na foto. Tá? Na proporção 16:9 16:9. agora. Isso. Bom, tá. Beleza. Assim, Gabriel, essa aqui não é a imagem que a gente subiria no site de cliente, né? Até porque ele não respeitou de não colocar, ele acabou colocando, mas como exemplo, acho que tá ok. Eu vou baixar essa imagem e aí eu vou fazer o seguinte, ó. A imagem, ela tá aqui como esse nome ChatGPT, tá? O que eu vou fazer? Vamos ver se a IA vai fazer, ó. Renomeie a imagem, @chat. Cadê? Letra maiúscula, né? Chat. Tem mais Não um tá achando. azul. Não, sobrou uma letrinha ali. Não tá achando aqui não. Acho que ele não atualizou. Vou colocar aqui, ó. Ó, renomeie a imagem. Aqui ele não tá pegando, não. Arroba. Não funcionou. Deixa eu trocar o nome aqui. Tá. Aí o que eu vou fazer, Gabriel? Eu vou pegar aqui a slug, tá? Que é essa URL, e vou renomear a imagem para ficar com esse nome. Ó. Então repara que aqui está aqui, ó, 5 cláusulas essenciais. Tá? E eu vou falar, ó, adicionei a imagem tal,
coloque a página dos artigos primeiro, naquela que tem a listagem, sabe? Tá. Como thumb. E aí fica a critério, né? Porque assim, é meio que ok você ter a imagem na listagem e não ter no artigo, como pode ter nos dois, tá? Aqui no caso vamos colocar nos dois, tá? Na página dos artigos e também na página específica desse artigo. Tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui pode ser que ele vai pedir alguma coisa ou não, nem sempre é. Tá? Ele está tentando ver se a imagem está ali no Source Assets. Ó, fez um monte de coisa. Para incluir tal, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, ó, a imagem já aparece, tá no topo da página. E a hora que a gente volta aqui, ela também já aparece aqui. Ah, teria como ajustar tal, mas assim, para nível só ilustrativo, acho que tá ok. O que você acha? Eu acho, o lance foi com o GPT gerou aquele título ali, eu não colocaria, mas... Uhum. Bom, a gente está ensinando vocês a usarem, aí todo o bom gosto fica por conta de vocês aí depois. Exato. Tá? É mais uma ideia. Eu achei que ficou bem honesto, tá? Eu acho que tá assinado aqui, tem lá o Dr. Rafael, daria para colocar uma fotinha dele, mas acho que como exemplo tá bem ok. Ó, tá funcionando aqui, voltou. Vamos ver se aqui ele colocou aqui, ó, aqui ele já colocou também, ó. Achei que ficou bom isso. Tá? Então você tem um mini sisteminha de blog, tá? Otimizado para SEO algumas coisas. Óbvio que tem mais coisas, técnicas que daria para colocar, mas eu acho que como passo 1, tá ok. Tá? O que eu queria mostrar agora, Gabriel, eu queria mostrar o GitHub Desktop, para mandar e depois ver no Lovable como ficou. Já vai ter um monte de coisa para enviar lá. Exato. Então, ó, eu abri o GitHub Desktop, então aqui está tudo que foi alterado. Tá? Então ele mostra que teve alteração ali, no package, teve aqui alteração no app, ele adicionou dois caminhos, né, dos artigos e do Slug, ele criou a imagem, ele colocou outra imagem aqui, ele colocou algumas informações referentes, ó, Dr. Rafael trabalhando no processo, foi aquela imagem que a gente pôs. Tá? Então, tudo que ele alterou, ele coloca aqui para você aprovar ou não. Tá? Então, o que é verde você adicionou e o que é vermelho você tirou. Né? Você não, a IA. Tá? E como que a gente faz? A gente só vem aqui, né? Então, assim, adicionando sistema de blog, por exemplo. Tá? E Aí em cima. Na verdade, é no de cima, aqui. Adicionando sistema de bloco. Aqui você pode colocar uma descrição se você quiser. Tá? A gente não coloca aqui, vamos dar um commit. Então ele commitou, tá? Então a gente precisa fazer em duas etapas, tá? Então o commit coloquei as alterações. Agora a gente precisa mandar para o GitHub. Para mandar, a gente vai clicar nesse push aqui, ó, push orange. Clicou, ele estava colocando aqui em cima, ó, fetch, não sei o quê, e pronto, mandou para o GitHub. Tá? É como se você tivesse mandado para o Drive, para o OneDrive lá da Microsoft também. Tá? Agora se a gente vem aqui no Lovable e a gente clica em Go Back aqui e a gente vai para o projeto, como o sync dele ele fala que é de dois caminhos, né? Então, ó, ele já detectou aqui ó, que teve, né, adicionando o sistema de blogs. Tá? E se a gente descer aqui, atualizar, era para aparecer a foto do cara aqui. Às vezes demora, tá? Tem alguma regra de sync. E tem uma coisa que é importante. Dependendo de como você avança com o seu projeto, alguma biblioteca que o Lovable não reconhece, é verdade, ele mostra aí que tem alguma coisa, mas ele para de exibir o projeto aí. Uhum. Mas raras as vezes é que eu estou fazendo algo no cursor e volto pro Lovable depois, tá? Aqui o que a gente usa aqui na Hive, tá? A gente usa o Lovable para iniciar, igual o Gabriel falou, em termos de design, não sei o que. Ele, na nossa opinião, ele está melhor. Tá? Então a gente começa e depois vai para o cursor e do cursor ali a gente faz tudo que tem que fazer. Tá? Bom, acho que ficou claro até aqui, tá? Então tem bastante coisa, então dá para assistir de novo se você quiser. Tem o documento para ir acompanhando. Tá? Então esse é o primeiro passo de como começa no Lovable,
como cria a conta no GitHub, como coloca o projeto no GitHub, como instala o cursor e como faz as primeiras alterações utilizando a IA. Tá? Desse ponto aqui, Gabriel, você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não, acho que está Não. bem legal, está Tá. tá bem claro. Tá. Agora, quais são os próximos passos, tá, que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar uma ferramenta nossa em ação, que é uma ferramenta de automação de WhatsApp. Por quê? Porque nesse caso específico, como tem isso aqui de enviar mensagem, o que é muito comum que a gente faz com o cliente nosso? Tá? Isso aqui chama lead, né? Então, uma pessoa tem interesse no seu produto ou no seu serviço. Tá? É comum hoje em dia as pessoas, o setor comercial ou as pessoas demorarem para atender esse lead. Tá? Às vezes você está almoçando, às vezes a pessoa mandou à noite, né? E você perde o calor do momento ali, a hora que a pessoa quer a sua atenção. Tá? Então o que a gente faz? A hora que a pessoa preenche essas informações, a gente manda uma mensagem no WhatsApp dela, utilizando a API oficial do WhatsApp sem gambiarra nenhuma. Tá? Então é isso que a gente quer mostrar. E o último passo é colocar isso no ar. Né? Você ter o seu domínio próprio. Então aqui a gente vai inventar aqui que é o Silva Associados, por exemplo. Né? Vamos ver se... Vamos pegar um domínio que tá liberado e a gente vai ensinar como que você assina um domínio, né? Compra um domínio, e como você faz para colocar isso no ar funcionando, e sempre que você fizer alterações, você conseguir ter essa autonomia e não precisar alguém fazer isso para você. Tá? Bom, Gabriel, aqui está o site, tá? Então eu vou passar rapidinho. A gente não vai mostrar a integração com o Epic Flow, porque a gente acha que é muita coisa, mas se vocês quiserem, comenta lá no nosso LinkedIn que a aula ficou legal e você quer uma aula extra para falar do Epic Flow, tá? Porque vai ter que fazer uma série de ajustes e a gente não quer sobrecarregar você com informação técnica. Tá? Mas aqui, basicamente, quando a pessoa envia um contato, tem duas formas que a gente pode fazer. Tá? Uma é disparar um e-mail, né? Então dispara um e-mail para você e para a pessoa, para você falar, ó, tal pessoa entrou em contato e quer informação, e para a pessoa manda uma mensagem do tipo, recebemos seu contato, já vamos entrar em contato. Tá? Essa é uma forma, tá caindo em desuso, porque, sabe, e-mail, né, olha a sua caixa de mensagem aí, tá? A minha mulher, por exemplo, tem mais de 7 mil e-mails não lidos, sabe? Então, não usa mais, né? Só quando ela realmente quer alguma coisa, tá? E aí o que a gente coloca para cliente, a gente estimula usar o WhatsApp. Então o Epic Flow vem para isso. Então, na hora que você preencher aqui as informações, vai fazer um disparo lá pelo Epic Flow. Tá? Só que, de novo, a gente não vai trazer aqui dessa vez, porque tem várias configurações simples a fazer e a gente prefere fazer uma aula extra, caso vocês queiram fazer. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou demonstrar o Epic rapidinho. Gabriel, você consegue mandar uma mensagem lá pro nosso WhatsApp? Claro. Aqui eu estou dando um olá para o nosso número. Ele vai rodar uma automação. Então eu vou colocar aqui como suporte. É que ele deve ter ido para o seu usuário, Gabriel. Passa ele para mim aqui. O que acontece, gente? Como essa conta a gente tem vários usuários, né? Tem eu, Gabriel e o pessoal aqui da Hive. Eu não sou a pessoa do suporte. Então foi para alguém. Então o Gabriel vai transferir esse chamado aqui para mim, né? Esse contato, para eu mostrar aqui para vocês que ele fala um oi, tá? A gente roda uma automação, tá? E baseado na resposta, a gente consegue passar para as pessoas. Tá? Isso é muito comum em empresas, por exemplo, que a gente atende aqui, que tem o setor comercial, tem o setor financeiro. Então, eu quero falar com vendas, né? Então vai para o vendedor A, B ou C. Não, eu quero tirar uma dúvida, eu quero uma segunda nota, uma segunda via de nota fiscal, de boleto. Vai para o financeiro, sabe? Então tem pessoas específicas aqui. Tá?
Então, o Gabriel transferiu aqui para mim, tá? Então aqui é o Gabriel falando, né? Aí essas duas mensagens aqui é a automação rodando, tá? Então você percebe que a gente não precisa fazer nada. Ele colocou suporte, olá, aí olá, como posso ajudar? Ele mandou um olá. Aí aqui eu posso digitar. Vi que você está precisando de um suporte. Poderia dizer mais para te auxiliarmos? Tá? Aí aqui a gente está fazendo disparo com a API oficial, então aqui não corre risco de banir número, nada, que a gente faz certinho. Tá? E qual que é a vantagem disso? Como os contatos vão ficando aqui na base, a gente consegue fazer disparos em massa depois. Então você tem uma promoção, você tem um serviço novo, você quer selecionar alguns clientes para mandar, porque hoje o que você precisa fazer? Você precisa entrar no WhatsApp, copia e cola a mensagem e vai mandando um por um. Tá? Pode fazer, tá? Só que aqui a gente aperta o botão e vai. Tá? Aí o Gabriel fala, gostaria de um suporte com o IA, estamos usando. Tá? Então é um exemplo de coisas que a gente pode fazer aqui. Tá? Então, do app que é isso, tá? De novo, se vocês quiserem uma aula específica de como configurar ou quiser conhecer a ferramenta, a gente mostra com o maior prazer. Tá? E agora a gente vai fazer a parte de colocar esse site no ar, tá? Que é a parte legal também. Então, o que você precisa? Você vai precisar de um domínio, tá? Você vai precisar ter o seu site.com.br, por exemplo. E a gente faz isso num site aqui no Brasil que chama registro.br. Tá? Então, para você registrar um domínio, você vai entrar no registro.br, tá? Que é o órgão oficial aqui no Brasil. Você vai clicar aqui em acessar conta, tá? E vai clicar em criar conta. Tá? Então aqui você pode criar uma conta tanto com pessoa física, tá? A pessoa jurídica é depois. Tá? Mas eu não vou criar porque precisa colocar CPF e tal, então eu vou logar na minha conta que já existe. Tá? Então, uma vez que você estiver logado, você pode clicar aqui em registre, tá? Você vai procurar aqui um domínio. Então, eu vou procurar esse Silva Associados aí. Silva Associados.com.br. Tá? Não está disponível. Rafael Silva, né? rafaelsilvaassociados.com.br. Tá? Aí você vai clicar em registrar. Tá? Ele vai pedir algumas informações. Só uma dica aí para quem vai registrar domínio: tente não registrar domínios grandes igual esse, tá, gente? É só um exemplo. Uhum. Imagina o Rafael criando um e-mail, Rafael Silva, @Rafael Silva Associados, não vai ter cartão de visita que caiba isso. Exatamente. Só uma dica aí. Aqui é só um exemplo. Tá? Aí você preenche essas informações até chegar no pagamento. Tá? Então você vai chegar no momento que vai escolher cartão ou Pix. Tá? E aí você paga. Então beleza, depois que você pagar o domínio, a gente precisa apontar esse domínio para o Cloudflare. Tá? O Cloudflare ele é uma ferramenta gratuita, tá? Que ele serve como servidor de DNS, basicamente. O que ele faz? Ele fala aonde estão as coisas, né? Então ele fala o seguinte, seu domínio ele vai para essa máquina aqui, tá? Porque as máquinas estão espalhadas pelo mundo, tá? Elas têm um endereço que a gente chama de IP. Então a gente fala o seguinte, o seu domínio rafaelsilvaassociados.com.br vai estar nessa máquina aqui, tá? E aí o que acontece? O Cloudflare ele tem um serviço que ele permite que a gente suba arquivos para ele sem precisar de uma hospedagem. Tá? Esse que é o legal do Cloudflare. Então, a gente entra na Cloudflare, tá? E vamos clicar aqui para a gente assinar. Então, eu vou fazer um novo registro. O domínio que a gente vai migrar, eu entrei na conta do Gabriel, que minha conta não tem nenhum domínio que não está na Cloudflare, e a gente tem esse domínio aqui, negócio de nerd, e a gente vai migrar ele aqui para o Cloudflare. Tá? Então, copiou o domínio, a gente vem para cá, dá um Ctrl V, e pode deixar esse Quick Scan aqui for DNS. Então, se já tiver alguma coisa configurada, ele vai trazer, senão não vai trazer nada. Tá? E coloca para continuar. Aqui ele pergunta qual plano você quer, então pode deixar o free. Lembrando, o Cloudflare é uma ferramenta gratuita, tá? Para o que a gente vai fazer aqui, dá e sobra.
tá? Ele tem os planos pagos, mas assim, a gente aqui mesmo não paga nenhum. A gente tem um monte de domínio aqui debaixo dele, não tem necessidade de pagar. Alguns clientes pagam, né, devido a volume e tal, mas a gente aqui não precisa. Beleza, então aqui ele trouxe algumas coisas, tá? Então a gente tem que continuar aqui com a ativação. O que a gente precisa fazer? A única configuração é pegar essas duas informações aqui, ó, e mudar aqui no registro BR. Tá? Aqui no caso tá esse da ímpetus, só que é só clicar em alterar. A hora que você cadastrar o seu, vai estar alguma coisa do registro BR, é só trocar esses dois. Por esses números aqui, é só copiar, tá? Não vai ser exatamente esse, vai ser outros nomes, tá? Mas vai ser .ns.cloudflare.com, tá? Só vai ser outros nomes. E coloca aqui em salvar. Pode confirmar. Tá? O que ele vai fazer agora? O registro BR vai começar a apontar esse domínio para o Cloudflare. Tá? Demora alguns minutinhos, não mais que isso, para a gente poder continuar as configurações. Então, ó, a hora que você fizer isso, você coloca aqui a update my name servers. Tá? Ele vai ficar nessa tela aqui que ele está checando. Ele fala aqui que demora de 1 a 2 horas até 24 horas. Não demora tudo isso. Tá? Tem casos, como é domínio novo, questão de minutos já está no ar. Nosso, como já estava registrado, tal, pode ser que demore um pouquinho mais, mas sim, coisa de minutos. Tá? Vamos deixar aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo as outras coisas. Tá? O que é a outra coisa que a gente precisa fazer? Tá? É muito simples. A gente vai vir aqui, vai dar um npm build. Tá? O que vai acontecer com isso? A gente vai buildar, que a gente fala, então a gente vai pegar todos esses arquivos de desenvolvimento e vai criar ele numa pastinha, que essa pastinha vai estar pronta para subir para o Cloudflare. Então toda vez que você fizer uma mudança e você quer colocar no ar, você precisa dar esse npm build, ele vai gerar tudo numa pastinha que chama dist. Desculpa, é npm run build, gente. Run build. Tá? Então, ó, ele está gerando tudo, ele vai gerar tudo numa pastinha que chama dist, e a gente basicamente vai pegar essa pasta e vai subir para o Cloudflare quando ele estiver pronto. E aí o nosso site vai estar no ar. Tá? Então, vamos supor que você tenha o blog, tá? A gente não vai ter sistema de blog sofisticado, nada. A gente vai sempre criar páginas novas aqui. Tem um blog novo, coloca lá da npm run build e tá feito. Então, ó, repara que ele criou essa pasta aqui, ó, dist, tá? Essa pasta é o que a gente vai subir na Cloudflare. Então a gente pode colocar aqui, ó, para revelar no File Explorer. Tá? Ele já está aqui, ó. Tá? A gente basicamente vai pegar essa pasta e arrastar. O que tem dentro dela? Tem o index, tá? Tem o asset aqui, e tem esses arquivos JS e CSS, que ele pegou todo aquele código e colocou numa coisa só. Basicamente é isso que ele faz. Tá? Ó, o favicon ainda está do Lobo, depois a gente pode trocar. Tá? Vamos ver se aqui já propagou. Só cliquei para atualizar. Bom, acho que demorou nem 5 minutos, né, Gabriel? Uhum. Já está aqui, ó. Então, o meu domínio já está protegido pela Cloudflare, e aqui a gente já consegue começar a fazer as coisas. Tá? O que a gente vai fazer? Aqui em cima, na busca, ó, no Quick Search, a gente vai colocar por Pages. Tá? E a gente vai nesse aqui, ó, Build, Compute Workers and Pages. Tá? Vamos clicar aqui. Vamos clicar em Create Application. Tá? Aqui tem como conectar no GitHub e tal, mas assim, para deixar o mais simples possível, a gente vai clicar aqui, ó, Upload Your Static Files. Tá? Aí lembra lá que eu falei da pastinha dist e tal, que a gente só ia arrastar? Eu vou fazer exatamente isso, ó. Vou até colocar aqui do lado, para vocês verem. Ó, pastinha dist, tá? Arrastei ela para cá. É isso. E clica Deploy. Então, ó, ele está subindo os arquivos para cá. Tem lá todos os arquivinhos. Bom, a gente clica aqui em Visit, tá? Então o site já está no ar. Tá? Então repara que é bem simples, aqui a gente não está pagando por nada. Tá?
Só que repara que o domínio tá um domínio meio esquisito ainda, né? Vamos colocar o domínio correto. Então a gente vem aqui em Settings. Bom, aqui em cima, ó, do lado direito tem um Add. Vamos clicar aqui. Tá? Vamos colocar o Custom Domain. Eu vou colocar a raiz, tá? Então vai ser o domínio desse jeito. E vamos colocar para dar um Add. Ele já vai pegar todas as configurações de infra. Aqui ele reclamou, foi até bom que aconteceu, porque como a gente puxou, ele já estava usando, tá? Então vamos clicar aqui em DNS Settings. A gente só precisa apagar esse daqui, ó. Esse aqui não, esse A aqui, ó, tá? Que é o que aponta para um Outro servidor. Para um outro servidor. Tá? Vamos deletar aqui. Beleza. Tá? Agora a gente pode voltar lá nas páginas. A gente vai ter aqui o nosso app. Vamos vir em settings de novo, né? Vamos fazer de novo aqui. Custom, beleza, deu um add. Então, ó, a gente já colocou o domínio aqui, tá? Às vezes pode dar uns errinhos, porque como a gente fez um domínio novo, ele ainda está fazendo algumas coisas relacionadas a certificado de segurança, tá? Então, a gente vai clicar em Visit aqui, só que eu não vou abrir, eu vou abrir numa aba anônima, porque está cacheado aqui, tá? Na aba anônima a gente consegue ver que ele está respondendo no domínio já, tá? Então, ó, tá aqui o site, exatamente como a gente fez localmente, tá? Tem aqui, ó, tá funcionando o artigo. Bom, então, repassando, né? A gente viu como criar a conta no Lovable e como começar o projeto. Tá? A gente viu como criar uma conta no GitHub e sincronizar o projeto do Lovable no GitHub. A gente viu como baixar esse projeto no nosso computador com o GitHub Desktop. A gente baixou o cursor, instalou, tá? A gente usou o cursor para instalar o Node, que é para o código funcionar. A gente fez as alterações, né, e criou as coisas no site utilizando o IA. A gente registrou um domínio no registro BR. A gente criou uma conta no Cloudflare e a gente subiu o site no Cloudflare sem pagar nada no registro, num domínio próprio, tá? Então aqui, contando meus dedos, 9 coisas a gente fez nesse mini curso aqui. Tá? Esqueceu alguma coisa, Gabriel? Não, eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa deixar claro para todo mundo que for tentar fazer um projeto com IA, que é o seguinte: é um projeto simples, é um site, não tem back-end ali envolvido. Mas se vocês forem arriscar dar um passo maior depois, tentando outra coisa, ou fazer um sistema que seja, sempre tem que ficar esperto, se você não é técnico, de onde isso pode te levar e dos riscos que isso tem. Então, a gente não está encorajando aqui, para você esquecer um desenvolvedor, para você deixar ele para lá, você não precisa dele mais, tá? O Fred sabe que eu tenho feito muitos projetos com back-end, projetos maiores, que tem uma complexidade maior, mas como eu não sou desenvolvedor, eu sempre entrego para o Fred, o projeto está pronto, eu tirei da minha cabeça, coloquei para funcionar e depois eu entrego para o Fred fazer toda a avaliação técnica, de segurança, de tudo que precisa fazer. E o conhecimento que eu tinha há uns, não em IA, tá, mas em desenvolvimento, né, me tornei um vibe coder aí, que ficam sempre brincando, é o mesmo que alguns meses atrás, é o que você vai ter agora começando a fazer, a se virar sozinho. Tá? Então eu não estou muito à frente de vocês tecnicamente em programação. Eu não sou programador, então meu conhecimento em programação deve ser igual ao de vocês, tirando a parte que eu gerencio uma equipe há muitos anos em agência, então pode falar que eu tenho uma noção melhor do que pode ou não pode ser feito. Tá? Então sempre fiquem atentos a esse tipo de coisa, que vale avançar, dar um passo maior, tentar coisas novas, vale. Mas nunca pode deixar o profissional de programação cuidar do que é a área dele. Tá? Não tente colocar dados de clientes, dados sensíveis, porque isso pode dar muito ruim. Foi muito bom isso aí que você falou. Eu acho que, além da segurança, é uma questão de performance também. Tá? Então, a IA... Porque, assim, na programação a gente consegue fazer as coisas de N formas. Tá? Então, tem formas melhores de fazer que, se você não coloca no prompt,
ela vai fazer de um jeito que vai funcionar, mas nem sempre é o melhor jeito. Tá? Então, a, é bom ficar atento a isso. Então, assim, a nossa ideia com esse curso é ajudar pessoas que querem ter um site para os seus negócios. Pode ser, igual a gente fez aqui, de um escritório de advocacia, pode ser uma, sei lá, uma floricultura, um estúdio de yoga, um professor não de educação física, um personal, um professor, uma professora de, sei lá, aula de inglês particular, enfim, tudo que você precisa estar na internet, ter uma presença, você não precisar se amarrar a algumas soluções que existem no mercado, tipo um Wix da vida, WordPress, sabe? São negócios assim que a gente aqui pula fora, tá? E você consegue criar essas coisas do jeito que você quer. Tá? Então, se você tem uma cor que você gosta, fotos que você gosta de você, quiser colocar, só ir pedindo. Imagina que você tem um dev, né, um desenvolvedor do seu lado ali, e você está pedindo as coisas para ele. Eu quero que aqui fica desse jeito, eu quero essa cor agora, eu quero essa foto. É só você instruir. Tá? Vai instruir que vai sair. Uma coisa que o Gabriel não falou, rapidão, Gabriel, antes de você concluir, uma coisa que você não falou, mas que é importante, que é o seguinte: o Gabriel não é dev, tá? Mas ele está há muitos anos construindo software, tá? Conversando com o desenvolvedor, porque assim, o desenvolvedor, você precisa pedir para ele ou documentar. Então o Gabriel é muito bom de explicar, tipo, aqui tem que ser desse jeito, e como ele tem a formação de design, UI, UX, então ele consegue fazer uma tela ficar funcional, harmoniosa e tudo mais. Coisa que o desenvolvedor, alguns conseguem, mas a maioria não. Tá? A maioria é preto no branco, né? 880 ali e tal. Então, essa facilidade que ele teve ao longo dos anos de explicar, a hora que ele pede para a IA, o negócio flui muito rápido. Né? Então era só isso que eu queria complementar. E não desmerecendo profissionais de design, fala, pô, o Lovable fez ali um design e não preciso mais de design. Da mesma forma, o negócio está começando, às vezes é caro para a gente pagar para uma empresa desenvolver um site para a gente do jeito que a gente quer. Então, o que a gente quer é que você não dependa de ninguém agora para dar um arranque no negócio que você quer começar. E você não tem a grana ainda para poder investir. O lado conceitual da criação, o Lovable nunca vai te entregar algo conceitual, algo que tenha um significado para você, como um design entregaria. Mas você viu o resultado que a gente conseguiu com o site aqui, ficou um site hiper bonito, a gente conseguiu o que a gente queria, deixar um site clássico, bonito e tal, mas isso talvez para quando o seu negócio crescer, evoluir, você vai contratar um serviço de um designer para fazer algo conceitual. Então, de novo, a gente não está eliminando profissões, não está demitindo ninguém aqui nesse projeto. A gente só quer que você tenha autonomia. E consiga tirar as ideias da sua cabeça. Um outro ponto que isso aqui pode evoluir para coisas maiores. Né? Então, de um site, você começa a ter uma necessidade de fazer uma integração com o e-mail e com o WhatsApp. Você quer começar a rodar ads, que a gente fala, no Google e no Facebook, por exemplo. Você viu que o site ficou legal agora, você quer começar a divulgar isso. Então isso aqui abre um leque de possibilidades para você, que para a gente isso aqui é o ponto de partida. Né? A sua presença na internet, ela precisa de um site e precisa de alguma rede social. Né? Se você quiser, a gente brinca e comendo pelas beiradas, né, Gabriel? Então, assim, a gente acredita muito em conteúdo, tá? E a pessoa precisa ter um site ali e tal para o Google achar, as IAs te acharem, que a gente agora começa a falar de você começar a aparecer nas IAs, elas te indicando, enfim, tem outras formas de fazer. Tá? Então, assim, se você gostou desse curso, comenta lá no LinkedIn, tá? O LinkedIn é a nossa ferramenta principal para as pessoas verem o que está acontecendo, as pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá? Isso ajuda a gente também a chegar em mais gente, tá? Então você falar, pô, gostei, aprendi, consegui colocar meu site, coloca o site lá, a gente quer ver, a gente adora ver, né? A gente adora palpitar, né? Falar, pô, ficou legal, a cor tá massa, a gente gosta de dar pitaco. Isso é muito o que a gente faz aqui na consultoria, nas mentorias que a gente tem também. Enfim, de ajudar, porque a gente gosta de ajudar os outros, né, Gabriel? Tipo, tirar. Que assim, tanto eu e o Gabriel, esse negócio de autonomia pega muito pra gente. Né? Então,
Quanto mais coisa a gente consegue fazer sem precisar dos outros, pra gente é uma maravilha. Tá? Então a gente gosta de libertar as pessoas também, né? Do tipo, não, eu não tenho um site porque eu não conheço desenvolvedores que eu já contratei como freela, me enrolaram, então eu não tenho. Não, morreu esse assunto, né? Você consegue fazer. Tipo, com esse curso e com o PDF, se você seguir passo a passo, em um dia, talvez nem isso, você tem um site seu mínimo no ar para você começar a divulgar, tá bom? Esse era o meu recado, Gabriel. Show de bola, é isso aí, Frederico. Fechou? Fechamos. Valeu, gente. Valeu, Aquele gente. abraço, hein? Obrigado. Até Até mais. mais.